Oi, gente, boa noite. Nós vamos falar sobre Design Patterns. Primeiramente, gostaríamos de definir o que são Design Patterns. Design Patterns, ou padrões de projeto, são soluções de templates abstratos de alto nível. São soluções criadas para resolver problemas do cotidiano do programador. Cada pattern descreve um problema que ocorre várias vezes ao nosso redor, e com isso, descreve a solução para o problema de uma maneira que você pode usar essa solução diversas vezes sem ter que fazer a mesma coisa duas ou mais vezes. O conjunto dos mais conhecidos design patterns estão catalogados no livro escrito pela Gangue dos Quatro. Nesse vídeo, vamos falar sobre os patterns Strategy e Abstract Factory. Primeiramente, gostaríamos de falar sobre o Strategy. O padrão Strategy tem o objetivo de encapsular diferentes algoritmos para a realização de alguma tarefa computacional por trás de uma interface e permitir que a região de código cliente dessa tarefa possa utilizar qualquer desses algoritmos sem precisar ser modificada. Podemos também interpretar o padrão Strategy como uma forma de desacoplar uma região de código cliente de uma tarefa das diferentes maneiras de implementar essa tarefa. O padrão permite que tenhamos diferentes algoritmos encapsulados em tipos que podem ser intercambiáveis em nosso código. Strategy é um ótimo para resolver a situação na qual classes conceitualmente similares, que possuam diferenças apenas comportamentais, possam ter seu comportamento isolado e encapsulado em tipos. Após um cliente pode escolher em tempo de execução qual tipo ou qual algoritmo eles necessitam em dado momento. Esse padrão também é conhecido como POLICE. Agora vamos ver o exemplo de código utilizando o padrão Strategy. Agora vamos aguardar o Eclipse abrir. Para o nosso exemplo, nós vamos utilizar o caso de um algoritmo para um jogo de futebol. Nesse jogo, temos que contemplar a mudança de formação do time em tempo de execução. Na listagem Strategy e Concrete, conforme observamos no diagrama, na listagem Strategy e Context, vamos utilizar a interface formação e as classes concretas que vão implementar essa formação. Nesse jogo, nós vamos ter duas formações. Uma formação 4-2-4 e uma formação 4-3-3. Aqui nós podemos ver a interface formação, que vai ter o objetivo de aplicar a formação do jogo. E aqui temos a interface formação 4-2-4, que vai ter o método que vai implementar o método aplica formação e vai ter o objetivo de alterar a formação para 4-2-4 e a formação 4-3-3, que vai implementar também a interface formação e vai poder aplicar a formação 4-3-3 também em tempo de execução. A classe treinador. Já na listagem Contest e Teste, que são essas mostradas, nós vamos ter a classe treinador, que possui uma referência para o tipo formação. Essa referência pode ser configurada em tempo de execução através do método set. A classe jogo é um exemplo do uso das classes e interfaces Strategy. Muito bem. Aqui nós temos a classe treinador. Aqui nós temos a classe treinador, que possui uma referência para a interface formação F.
Assim, esse padrão strategy é um padrão comportamental. Aqui podemos observar que ele não está criando uma referência de uma classe concreta, mas mantendo a referência de uma interface. Assim, estamos mantendo o encapsulamento das classes concretas. Aqui temos o método alterar formação, cujo objetivo vai ser alterar essa formação durante o tempo de jogo e aplicar a formação definida pelo treinador. E aqui temos o método setInformação, que vai ser o método que nós vamos utilizar para criar essa formação, para definir essa formação, para criar a instância da formação que nós queremos. Muito bem. E aqui temos a classe jogo, que é a classe onde nós temos o método principal, que vai executar mesmo o nosso exemplo. Aqui nós criamos uma interface, uma instância da classe treinador, que é quem define a formação no tempo de jogo. E aqui nós temos a definição da formação 4-2-4 primeiramente. E logo depois nós fazemos a alteração da formação e fazemos a formação 4-3-3. Como podemos perceber, essa alteração pode ser feita em tempo de execução. Agora vamos mostrar esse sistema rodando. Aqui, como podemos ver, nós primeiramente tivemos uma formação 4-2-4 em tempo de jogo e em tempo de execução mesmo nós podemos mudar para 4-3-3. Naturalmente que esse pattern pode ser usado em exemplos do dia a dia mais complexo, mas podemos notar agora a adaptabilidade do seu uso. Nós devemos utilizar o padrão strategy quando temos muitas classes semelhantes, porém diferentes em comportamento. Ou seja, são conceitualmente iguais, diferenciando-se somente em pontos específicos. E também devemos utilizar o strategy para eliminar os infidáveis if que um algoritmo possua, através da criação e encapsulamento desses tipos desenhados com o padrão strategy. Muito bem, agora vamos apresentar o padrão Abstract Factory. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lígia e hoje vou dar uma breve explicação sobre o padrão de projeto Abstract Factory. Vamos lá! O que é o padrão Abstract Factory? Ele é um padrão de projeto que fornece uma interface para criar famílias de objetos relacionados ou dependentes, só que sem especificar suas classes concretas. Então, aqui no nosso exemplo, o que vai acontecer? Um cliente poderá utilizar uma interface abstrata para criar um conjunto de produtos relacionados, só que sem saber sobre os produtos concretos que serão realmente produzidos. Então, podemos observar que aqui a gente tem o Concreto Factory 1 e o Concrete Factory 2. Concrete Factory 1 e Concrete Factory 2. Então, o que vai acontecer? Eles vão implementar essa minha interface Abstract Factory. Então, como nós podemos observar aqui na explicação, a Abstract Factory define a interface que todas as fábricas concretas devem implementar, o que consiste em um conjunto de métodos para fabricar produtos. Dessa forma, o cliente é desvinculado de qualquer especificação dos produtos concretos. Então, esse Concreto Factory 1 e o 2, eles são fábricas que vão implementar diferentes famílias de produtos para criar um produto. No caso, o cliente utiliza uma dessas fábricas e então nunca ele vai precisar criar uma instância de um objeto desse produto. Por exemplo, nós temos a classe cliente. A classe cliente ela é escrita para a fábrica abstrata e depois composta no tempo de execução como uma fábrica real. Ou seja, ela vai agir diretamente durante a execução da fábrica concreta 1 e 2, implementando a interface Abstract Factory. Existe uma outra interface
que ela é de uma outra família de produtos. E cada fábrica concreta pode produzir um conjunto inteiro de produto. Então, o produto A2 e o produto A1 vão implementar essa fábrica de produtos e que, consequentemente, a classe cliente vai utilizar. Muitas pessoas associam a Factory Method com o Abstract Factory. A diferença entre elas é que o método de uma Abstract Factory são implementados como conjuntos, como métodos de Factory. Então, o Abstract Factory define uma interface para criar um conjunto de produtos. E cada método da interface é responsável pela criação de um produto concreto, igual podemos observar aqui no nosso exemplo. E aqui também como ela implementa a interface produto. Agora eu vou mostrar aqui no sistema para vocês como que funciona a implementação de uma Abstract Factory. Aqui eu já deixei pronto o exemplo da Abstract Factory. O exemplo é sobre carros, tá? Então aqui, ó, podemos observar que aqui é uma interface, né? Interface, o nome dela carro popular, e ela vai exibir aqui o método, né, que vai retornar informações sobre esse carro popular. Na próxima classe, carro sedã, é uma outra interface. Essa classe... Mandaram vir falar com vocês, vocês mandaram a profetinha. Lá em cima, essa classe, ela vai retornar as informações sobre o carro sedã. Essa é outra classe do tipo interface, fábrica de carro, e ela vai criando aqui os objetos do tipo carro sedã e carro popular. Essas duas classes deverão ser implementadas. A classe fábrica Fiat, ela implementa a minha classe fábrica carro. Então, ela vai implementar o mesmo método que tem na minha interface e no final vai retornar um objeto do tipo carro sedã. Aqui ela vai fazer a mesma coisa, ela vai implementar a minha interface que eu tenho na classe, carro popular, e vai retornar um objeto que foi criado aqui, no caso, carro popular. Na minha classe Palio, implements carro popular, essa classe ela vai exibir informações a respeito do carro popular e vai implementar a interface, vai implementar o método que tem na interface carro popular. Ela vai retornar essa mensagem, que o modelo do carro é Palio. Na classe Siena, ela vai fazer a mesma coisa, vai implementar a informação que tem na minha classe de interface e vai retornar a mensagem que o modelo do carro é Siena. Essa aqui é a minha classe teste. Ela vai instanciar os objetos, como podemos observar aqui. E no final, ela vai buscar referência das informações nas outras classes. Então, aqui ela vai buscar sedã.exibir info sedã. O que significa isso? Que do meu carro do tipo sedã, ela vai buscar as informações que estão nesse método. E o popular, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai buscar as informações da minha classe popular, exibir info popular. Aqui ele vai criar na fábrica um novo objeto e vai fazer a mesma coisa. Vai buscar da classe sedã as informações relacionadas ao carro sedã.
Sedan exibir info sedan. E aqui ele vai buscar também a mesma coisa, vai buscar informações a respeito do carro popular que está no método exibir info popular. Aí aqui, ó, podemos observar o modelo do carro Palio, o modelo do carro Siena. Então, com isso, podemos observar que é muito importante utilizar o padrão de projeto Abstract Factory, porque ele fornece uma interface que é responsável pela criação de um produto concreto e depois implementa as suas subclasses da Abstract Factory para fornecer as implementações necessárias. Obrigada.